Estamos aqui na Vila Romana com Tony de Souza. Tudo bom, Tony? Tudo bem, Matheus. Tony, fala um pouco como que você começou a frequentar a Boca Paulista? Olha, eu acho que foi quando eu conheci o Luiz Gonzaga dos Santos. Eu fazia teatro, né? Era ator de teatro e aí me falaram que tinha uma pessoa fazendo. Eu queria fazer cinema, né? E me falaram que tinha uma pessoa que estava fazendo um filme e o escritório dele ficava ali no Lago Paissandu. Aí eu fui, um amigo me indicou, eu fui lá saber, né, que filme que era e tal. E aí eu conheci o Luiz Gonzaga, ele me explicou, não sei o quê, e a gente acabou ficando amigos. Aí esse filme eu queria fazer um papel como ator, porque eu era ator na época, né? E ele falou, não, eu não tenho papel para ator, já está preenchido o elenco do filme. E eu falei, mas eu queria acompanhar a filmagem, que eu nunca vi uma filmagem. Ele falou, não, tudo bem, você vem aí, não sei o quê. E só sei que eu acompanhei a filmagem, eu larguei tudo no teatro para acompanhar essa filmagem do filme do Luiz Gonzaga. Só que o filme não foi para frente, ele filmou uma semana e o negócio desandou. E aí parou essa filmagem, entendeu? E aí ele teve que recompor toda a equipe depois de um tempo e fazer o filme. Então aí foi aí que eu conheci a Rua do Triunfo, porque o Luiz frequentava lá. Uhum. E eu acabei indo morar na casa dele, que eu morava lá no Tucuruvi, né? Uhum. A gente dividiu as coisas, né? O aluguel. E aí tem uma época, na época da dureza, né? Eu não tinha grana, eu larguei tudo, eu trabalhei no banco, depois fui ser ator profissional, trabalhei numa peça profissionalmente, mas eu larguei essa peça por causa do cinema, porque eu queria fazer cinema. Só que eu entrei, né, por esse caminho aí de acompanhar as filmagens do Luiz e aí ele estava com muita dificuldade de fazer, esse era o primeiro filme dele como diretor, porque ele era assistente. Era um grande assistente de direção, bom assistente de direção, Uhum. e que estava fazendo o primeiro filme, e estava com muitos problemas e tal. E aí eu morei com ele lá na casa dele, lá no Tucuruvi e tal, e aí era um período de dureza, ele me levou para a Boca, lá por Rua do Triunfo, para ver se eu arrumava alguma coisa para arrumar dinheiro para dividir o aluguel com ele, né? Uhum. Começou assim. Foi aí que eu comecei a frequentar a Boca e conheci um monte de gente lá. E com quais cineastas você trabalhou? Você trabalhou com o Gonzaga, trabalhou... Nesse filme você foi o quê? Foi continuista? Foi o quê? Era uma espécie de assistente de direção, mas eu não entendia nada ainda, eu estava começando, né? O Luiz me explicou como é que o assistente fazia e tal, mas era, na verdade... Eu não entendia nada, né? Eu estava só assim, estava mais de curioso do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas esse filme era o Pati, né? Você trabalhou de assistente. Pati, a Mulher Proibida, que ainda era... Mustang Cor de Sangue. Mustang Cor de Sangue, E você tinha perguntado... E com quais outros diretores que você trabalhou além disso? Sim, então ali na Rua do Triunfo eu trabalhei com o João Du, né? O chinês, né? Trabalhei com Fauzi Mansur, trabalhei com Eduardo Freund. Com Freud, Fiz vários filmes com Freud. E o Oswaldo Candês, que era assim, não trabalhei exatamente com o Oswaldo, era uma outra relação que eu tinha com ele. A gente fez um filme junto, um curta, né? E eu preparei dois projetos dele para receber financiamento da Embrafilme, com a promessa de que eu iria trabalhar como assistente. E aí acabou não dando certo, porque na verdade o Candês não tinha assistente, né? Assistente para ele era tipo um cara que ajuda a carregar as coisas, não é? Ele, né? O estilo do Candês estava tudo na cabeça dele, ele que sabia tudo, totalmente diferente de uma produção normal, né? Com um roteiro bem definido que você pode
dar as atribuições assim para cada pessoa, né? Você vai fazer isso, cada um tem seu roteiro, acompanha as coisas do roteiro. Não, o Candeias ia improvisando tudo. Cada dia ele improvisava, né, o que ele ia filmar. Então era impossível você trabalhar assim como assistente, porque os grandes assistentes que eu conheci, o Amilcar Monteiro Claro, por exemplo, que era meu amigo, o cara era um assistente, né? O próprio Jorge Duran, que eu conheci, quando eu conheci era assistente, depois virou um grande diretor. Os caras, eles conheciam tudo do filme, eles dirigiam o filme. Se o ator, por exemplo... o Jorge Duran foi, quando ele foi assistente do Babenco, né? Do Babenco, foi assistente do filho do Barreto, do Bruno Barreto, acho que no Dona Flor. Teve uma época que o Bruno passou mal, não sei o que, teve um negócio, ele continuou dirigindo o filme, ele dirigiu o filme, é um assistente que é um diretor, né? Mas no caso do Candeias, o assistente para ele não considerava, porque estava tudo na cabeça dele, o filme, né? O assistente era só para acompanhar, ajudar com outras coisas, né? Era mais um cara de produção do que de assistente de direção mesmo. E fala pro pessoal que não é muito da área, Tony, o que fazia um assistente de direção na época da Boca? Era mais ou menos, cuidava da continuidade, cuidava de que parte, quando você fazia esse trabalho, como que era? Geralmente aí por uma questão de economia, com exceção de alguns filmes que eram feitos com um pouco mais de recursos, né? Como os filmes do Jean Garret, os filmes as produções lá do Augusto, né? Eram filmes que tinha o Davi Cardoso, tinha mais recursos, então você já tinha o continuista e tinha o assistente de direção. Mas as produções mais precárias, né, com menos recursos, que era o caso, por exemplo, dos filmes do Freud. Eu fui assistente do Freud umas 2 ou 3 vezes. Teve um filme que eu era ator, continuista e assistente. Né? Aí no outro, tem um outro com a Helena Ramos que eu fui assistente mesmo, né? Então o papel do assistente sempre misturava com continuista. Acumulava a função, né? Acumulava a função, né? Eu fiz muito filme assim. Sendo assistente e fazendo continuidade ao mesmo tempo. Porque é um negócio super difícil, né? Na verdade, ou você faz uma coisa ou faz outra, né? Bem feito. Não dá para fazer os dois? Não, é bem difícil, é bem difícil. Você pode, o assistente, trabalhar em conjunto com o continuista e né, ajudar o outro, mas você fazer as duas funções, né, é muito difícil, né? E o Freud, como que era trabalhar com ele? O que você aprendeu com ele? O que você pode contar? Eu aprendi muito com o Freud, assim, porque o Freud, a minha colaboração com ele era... ele me chamava que era uma coisa rara lá no meio do cinema, né? Você tem um assistente que começa a trabalhar desde o início do processo, né? O certo é isso, o assistente, você ainda está na fase de preparar o roteiro ou já tem o roteiro no primeiro tratamento, o assistente já está acompanhando, já sabe o que é o projeto, né? Já conhece. E o Freud, eu trabalhei com ele assim, ele me chamava para escrever o roteiro junto com ele. Aí falava, então a gente ficava, né, lá no escritório e ele dizia, não, então vamos fazer a cena que é assim, assim, aí escreve aí. Eu ia escrevendo, ele ia dizendo como é que era a cena. Então eu conheci o roteiro, a gente fez uma vez um filme que eu conheci o roteiro desde as primeiras cenas que ele bolou, a gente fez tudo junto. Então quando a gente foi para a filmagem, eu conhecia inteirinho o roteiro de trás para frente, entendeu? Isso é uma maneira muito positiva, né, de um assistente trabalhar e aí poder colaborar, né, trabalhar assim, poder contribuir mesmo, né, para o filme. E você chegava a rir das piadas que o Freud fazia? O pessoal falava que ele fazia umas piadas muito...
Não, as piadas dele só ele que dava risada. Que ele fazia umas piadas pra pôr no filme e não dava certo, não tinha uma história assim? Tinha, mas o que era engraçado é que ele contava umas piadas, né? Ele contava umas piadas e ele morria de rir, aí todo mundo ficava assim, não achava muita graça, né? Ele, não sei se ele era polonês, né? Eu acho que talvez na cabeça dele tinha a piada, quando era traduzida pro português, acho que ficava meio sem graça, né? Faltava alguma coisa, eu acho, na tradução. E ele morria de rir e a gente ficava assim, onde que tá a graça dessa piada, né? Mas ele era uma pessoa generosa, uma pessoa legal de trabalhar, né? Muito legal. Difícil muito de ser grosso. E outra coisa, e ele tinha duas coisas que o Freud, eu acho que ele era melhor do que diretor. Eu acho que nunca foi um grande diretor. Ele era bom como diretor de fotografia e como ator. Na verdade, eu conheci o Freud fazendo diretor de fotografia. Eu tinha mais interesse em fotografia de cinema e ele foi me dando todas as dicas. Outro cara, Peter Overbeck, também me deu muitas dicas de fotografia. Como é que você ilumina, né? A fonte de luz, de onde vem, não sei o que. Os caras sabiam que eu tinha interesse e ficavam me explicando essas coisas, né? E o Freud ele era um cara que conhecia. Você tinha muitos diretores que conheciam bem a técnica, conhecia bem o processo né, de um filme, né? E o Freud era um deles, né? O Fauzi Mansur também era um cara que conhecia muito. E quais filmes que você mais gostou de ter trabalhado na Boca, Tony? Tem alguns trabalhos que você tem mais carinho, mas... apesar de ter sido um filme bastante conturbado, mas um filme que eu gostei foi aquele do... Eu te mandei um material que você me pediu, né? Como é que era aquele filme? Eu sei que me pediu. Acho que não. Quem dirigiu? Quem dirigiu? Foi o... Agora fugiu o nome. Eram dois diretores. O Hélio Souto não. Não, Souto era ator, Era né? ator, né? Era Hélio, cara. O nome do diretor. E eram dois... E o outro era... Putz, agora deu uns brancos aí. Quem foi? Mas era... E até o título do filme fugiu. Mas não foi você que me pediu esse filme? Que eu mandei por e-mail? Não, acho que não, Tony. Não fui eu. Foi outra pessoa, acho. Que era com... Tinha um monte de ator de nome. O Pereio, o Nicole Puzzi. Aqui o filme tinha um nome que depois mudou, sabe? Sei, todos esses filmes são assim. Todos esses filmes são assim. Mas eu gostei do filme de trabalhar com o Fauzi também. Trabalhou... Qual filme do Fauzi que você fez? Tinha um que chamava... como é que era? Eu sei que o título ficou Sexo às Avessas. Sexo às Avessas, sei. Você trabalhou nesse filme? Era um outro filme. Eu fui assistente. Enfim, você gostou? Era uma comédia, né? Era uma comédia. Serafim Gonzalez. E a gente dava muita risada. E o Fauzi é um grande diretor, né? O cara conhece bastante e tal. E o Fauzi trabalhava bem com drama e com comédia, né? Trabalhava bem nas duas coisas, né? Eu acho que tudo. Terror, né? Qualquer coisa. O Fauzi era um cara... Ainda é, né? O Fauzi ainda está nativa, né? Tá correndo atrás. Mas... então, eu fiz outras coisas com ele. Trabalhei com o Valdir Kopeski também. Sexo Profundo. Sei. Tem uns filmes assim, né? João Du. E o Valdir já era mais de roteiro, talvez? Era um cara de teatro, né? Talvez não... O Valdir Kopeski, na verdade, ele escrevia muito roteiro para o Fauzi. Então, teve uma época que o Fauzi estava produzindo bastante. Ele produzia para outros diretores, né? Sim. E o Valdir escrevia mais roteiro e, eventualmente, dirigia, né? E eu, na verdade, era tipo um... que profissão que é essa?
O Valdir escrevia os roteiros à mão e eu digitava. Você datilografava? Datilografava, não tinha digitação ainda, né? Era datilografava para o Fauzi. E o Fauzi que pagava, né? Entendi. E como que surgiu a ideia de você dirigir o Avesso do Avesso, Tony? O negócio foi assim, eu trabalhei esse tempo com esses diretores na Rua do Triunfo, assim, sem querer menosprezar, eu gostei, para mim foi muito útil, eu aprendi bastante com todo mundo, mas para ser sincero, eu queria trabalhar com outros diretores mais, assim, que tinha mais prestígio. Então, por exemplo, o Roberto Santos era eu era amigo do Roberto, mas eu queria aprender mais trabalhando com o Roberto Santos, que ele era um grande mestre, né? Da direção. Então, o Walter Ubucuri também era tinha alguns diretores que eram grandes diretores de atores, e os caras tinham um outro estilo de fazer as coisas e tal. Eu queria um pouco trabalhar com esses caras, mas era muito difícil porque eles eram muito assediados, né? Então, por exemplo, o Roberto, a gente ficou amigo, né? Mas ele tinha um assistente dele, o Amilcar, ou tinha sempre alguém já na fila, né? E aí, quando eu vi que ia ser difícil para mim trabalhar assim com um diretor como o Roberto Santos, como assistente, né? Sim. Aí, assim, o que eu já tinha frequentado, assim, os filmes que eu já tinha feito na Rua do Triunfo, eu achei que eu já tinha um aprendizado do que tinha que aprender, sabe? Se eu tivesse que aprender algo mais, seria com um diretor já tipo o Roberto Santos, ou o Nelson Pereira, sei lá, um outro diretor. Mas como eu não conseguia, eu zerei o meu aprendizado assim na Rua do Triunfo. Falei, não, eu acho que o que eu já aprendi trabalhando com esses diretores aqui já é suficiente. Ou eu dou um salto, trabalho com um diretor que possa me dar mais alguma coisa, ou eu vou fazer os meus filmes. E aí foi quando eu comecei a dirigir os curtas, né? Eu fiz um curta chamado Estações. Não, primeiro tem um filme, o primeiro curta que eu fiz, tudo em 35mm, né? Que foi na época, aquela lei de exibir um curta junto com um longa estrangeiro funcionava. Aí foi um filme chamado Magia das Tintas, um documentário com pintores de parede que também pintavam quadros. Então dirigi esse curta, ele foi aprovado para passar, né, com filmes estrangeiros, e em seguida dirigi um outro chamado Estações, que eram já meio uma mistura de documentário e ficção, né? Eram sobre catadores de lixo, de papel, né? Catadores de papel que em cada estação do ano estão fazendo uma coisa diferente. E tem a música do Vivaldi junto, né? Esse filme foi assim, fez bastante sucesso, né? Ele acompanhou filmes de sucesso na época, né? Como Gandhi, e todo mundo viu o filme, né? É difícil alguém ver um curta, né? Aí todo mundo ficou sabendo desse curta na época, e depois, bom, aí foi começou a minha aventura do Avesso do Avesso, né? Então eu depois dirigi 2 curtas, não, eu tinha um terceiro que aí depois de fazer esses 2 curtas que eu fiz com recursos próprios, assim, de amigos, a gente se cotizando e fazia sobra de negativo, né? Exatamente, não tinha verbo oficial. Aí o terceiro curta, que foi esse que eu fiz com Candeias, A Boca do Cinema Paulista, eu ganhei num concurso da Secretaria da Cultura uma verba para fazer. Uma verba pequena, né? Mas
mas dava para fazer. Então, depois desse terceiro curta que eu fiz com Candeias, eu achei que estava na hora de começar um longa, né? Assim, meter as caras e fazer um longa. E foi, então, Avesso do Avesso surgiu daí, dessa ideia de... Aí era muito aquele... querer seguir um pouco o método do Candeias, né? Porque o Candeias, eu acompanhei, né? Eu trabalhei pouco com ele, assim, no set de filmagem, mas a gente se encontrava quase todo dia e conversava muito. E ele, então eu sabia como é que ele fazia as coisas e tal, acompanhei bastante. E ele, o método do Candeias era assim, ele tinha uma coisa na cabeça, ele falou, tem uma fita que eu penso fazer assim, assim, assim. Aí ele passava num lugar, por exemplo, tipo um estacionamento como esse, assim. Ele olhava, aí tinha uma porta lá, não sei aonde, ele falou, esse negócio aqui dá para fazer um negócio aqui, fazer uma fita, botar umas prostitutas, umas coisas ali, não sei o quê. Ele via um ambiente e ele bolava as coisas. Ele passava num lugar, assim, num posto de gasolina, tinha um borracheiro, ele olhava e dizia, aqui dá para fazer um negócio assim, assim. Ele via umas coisas estranhas e ele pensava em colocar aquilo num filme. Então a cabeça dele funcionava muito assim. E quando eu fiz o Estações, o meu curta Estações, eu segui um pouco isso também. Eu falei, se eu pegasse um cara com um carrinho de papelão, né, na rua, catando papelão, e depois fizesse ele chegando na rodoviária para pegar um trem. Então eu via as coisas e ia juntando uma coisa com outra e dizia assim, eu quero fazer um filme assim, com essa liberdade total, né, de não ter um roteiro e tal. Então o Avesso do Avesso foi a continuidade dessa minha experiência, né, que Estações eu fiz assim, e o método do Candeias, que era assim, você não tem um roteiro acabado, definido. Definido com 100 páginas, como os caras, né? Não, você tem assim um calhamaçozinho assim, com anotações do que você pretende fazer, e você sai na rua e vai fazendo e vai juntando. Vai numa moviola, junta aquilo, aí depois filma mais um pouco e vai, entendeu? Então, Avesso do Avesso foi assim, quando eu consegui uma proeza de ter um dinheirinho para comprar umas latas de negativo, eu chamei uns amigos que tinham uma câmera 16 e falou, vocês topam fazer um filme assim, assim? E o pessoal topava, né? Sempre você encontrava alguém que estava disponível para uma aventura, né? E era tipo assim, esse fim de semana vamos lá na represa, lá não sei aonde, vamos pegar uns caras e vamos fazer uma cena assim? Vamos, aí pegava, juntava todo mundo, pegava uma perua Kombi e levava os lanches, né? Eu comprava e filmava umas coisas. Então foi um filme feito assim, sabe? Com um experimentalismo total, tentando fazer o método que o Candeias fazia. Ele fazia, vários filmes dele foram feitos assim, né? Com uma ideia que ele ia no lugar e filmava, ia acrescentando coisas até virar um longa, né? Aquilo virar um longa. Ele já tinha na cabeça várias coisas, juntando tudo aquilo que parecia um documentário, virava um longa. Né? Então eu tinha uma ideia central, uma coisa assim, e fui agregando outras até ver se aquilo dava um longa-metragem. E você gostou do resultado final, Tony? Você gosta do filme? Eu gosto, só que eu queria fazer um filme, aí é outra coisa também a influência do Candeias. O Candeias dizia assim, eu não gosto de fita que tem muita falação, eu não gosto de fita que os caras explicam tudo, muita falação, o cara fala, muito diálogo, o cara fala não sei o que, o outro responde não sei o que. Ele falou, eu acho que eu tenho que procurar fazer nas minhas fitas uma coisa que a imagem fale tudo. Só quando precisar, assim, que não, eventualmente você coloca alguém falando uma coisa. E
que era uma coisa que eu admirava muito no cinema mudo, no cinema dos pioneiros, do Griffith, né? Lá do início do cinema. O próprio Hitchcock, que fez cinema mudo, ele usava muitos artifícios assim de explicar as coisas com as imagens. Ele contava uma história assim. Primeiro você tentava a solução pela imagem. Para quem está assistindo vai entender que esse cara passando ali tem a ver com aquele que está vindo de lá, não sei o que, entendeu? Era tudo a tentativa de narrar uma história com imagens. Então, eu fiz essa experiência também no Avesso do Avesso, dizer assim, eu vou tentar ao máximo narrar uma história com imagens e eventualmente colocar um diálogo. Também tem a vantagem que você naquela época não gravar, né, você fazer som direto era super difícil, então você fazer filme que tem pouco diálogo, que os atores falem pouco, já é uma vantagem também que você economiza. Em todo lugar você pode fazer uma cena e não precisa, né, de som direto e tal. Então, esse filme tinha essa ideia de, nesse aspecto da pergunta que você fez, eu acho que eu sinto que eu consegui, eu gostei do resultado, assim, de uma tentativa de um filme que tenta contar uma história com imagens. Imagem, música, né, ruídos e tal, esse experimentalismo que eu fiz. Mas ele tem um problema, que é o problema dos filmes mudos, que é a questão do tempo, porque esse negócio do tempo de um longa foi determinado depois, né, porque você tem filme do Chaplin, filme do Hitchcock, do tempo de cinema mudo, que tinha 60 minutos, tinha até menos. Então, aí, como eu fiz um filme que eu não estava preocupado com a duração, eu pensava que ia ser um longa, mas eu tinha na cabeça dizer assim, se ele tiver que ficar com 40, 50 minutos, vai ficar. Eu não quero me prender a um negócio e dizer assim, vai ter que ter 2 horas, 1h30, sabe? Então foi feito, ele teve esse problema, ele parece, pelo menos na época, pareceu que ficou um pouco curto, ele ficou com 52 minutos, parece. É um média-metragem, né? Ele ficou entre um média-metragem e um longa, mas na época que eu concluí, a Embrafilme estava acabando e ela estava com tanta necessidade de dizer que tinha filme brasileiro de longa-metragem disponível para o exibidor não deixar cair a lei de exibição, que eles pegaram e deram um certificado de longa-metragem para o Avesso do Avesso. Mas na verdade ele não tem nem 60 minutos, né? E eu me debati um pouco com isso, porque como a Embrafilme ajudou a finalizar, eles queriam que eu fizesse um longa, com uma metragem longa. E eu falei, não vou esticar agora, eu falei, para mim o que eu tinha que narrar, eu narrei nesse tempo. Agora inventar mais uma coisa. Tenho muitos amigos até que gostam do filme, que me sugeriram isso. Por que você não cria mais não sei o que, um som, não sei o que, do ator, não sei o que, e aumenta e faz um longa, né? Aumenta a metragem dele. Eu falei, não, para mim já o que eu tinha que contar, eu contei, para mim, bromação. Se eu criar mais coisa aí, entendeu? Então ele tem esse problema do tempo, que em parte não me preocupa, porque eu sei que tem filme do Chaplin, tem filme do Stroheim, que é de vários, né? Que tem esse tempo e são puta filme, né? Não é isso, não é. Por que você escreveu 2 livros sobre a boca, Tony? Você quis fazer esse trabalho? Na verdade na verdade eu fiz uma trilogia que podia ser um livro só, né? Eu fiz a trilogia que eu escrevi, começa com Rei do Mundo, Boca do Cinema
Perseguidor de Fantasma. Perseguidor de Fantasma, é que eu achei que assim é menos cansativo, você porque ia ficar um calhamaço assim, era menos cansativo, eu ia fazer assim por etapas, contar fases da minha vida. Então, o Rei do Mundo eu conto desde a minha adolescência, quando eu inventei de ser artista, né? E fui cantar em programa de rádio como calouro na minha cidade, né, lá em Mossoró. E eu vim para e botei na cabeça que eu vinha para São Paulo para gravar um disco. Na verdade era isso, eu vinha para São Paulo para gravar um disco. E aí, quando eu estava servindo a aeronáutica em Natal, né, que eu não tinha dinheiro para vir para São Paulo, aí eu falei, vou servir a aeronáutica e vou juntar um dinheiro e de lá eu vou para São Paulo. Então, aí eu conheci um curso de cinema, que era por correspondência, e eu me interessei pelo cinema. Na verdade, enquanto eu estava fazendo serviço militar, eu conheci o cinema e comecei a me interessar por cinema. E quando cheguei em São Paulo, eu botei na cabeça que o negócio não era mais música, é cinema. Então eu conto no Rei do Mundo, eu conto até esse momento, de toda essa epopeia de um menino, um jovem sem dinheiro, querendo vir para São Paulo para ser artista, e como é que isso aconteceu, essa proeza, né? Porque não tinha incentivo de ninguém, assim. Ninguém dizia assim, que legal, vai lá. Não, você botou na cabeça, você se vira e construiu o seu sonho. Então, aí o Rei do Mundo termina quando eu entro em contato com o cinema. Aí a Boca do Cinema já é a minha os primeiros contatos, né, com o cinema, e conheci Roberto Santos, o Gonzaga, aí foi ali. E o Perseguidor de Fantasma é tipo um balanço que eu faço das minhas aventuras no cinema da Boca. Né? Eu fantasio um pouco, né? Mas vários episódios que eu conto ali tem um pouco de verdade, né? Então, por isso que ficou 3 livros, mas na verdade poderia ser um só, né? Um calhamaço. Um calhamaço, assim, né? E que foi um filme de sexo explícito que acabou com a Boca, Tony, na sua opinião? Não, eu acho que não, sabe, assim, eu acho que na verdade o problema do cinema brasileiro é que é difícil as pessoas tomarem consciência, né? É que o Brasil é um mercado de cinema invadido pelo produto estrangeiro desde Getúlio, né? Desde muito tempo. Então, na verdade, assim, se você pegar a história do cinema, até mais ou menos o começo da Segunda Guerra, os cinemas nacionais tinham assim uma certa independência, assim, tinham uma certa floresciam independentemente, assim, do ponto de vista de mercado, independentemente dos americanos, né? Então, na Europa tinha muitos países, né, que eram a própria Inglaterra, a Itália, tinha um cinema que era forte, entendeu? Durante a guerra houve esse fenômeno do cinema americano dominar o mundo, né? Então, e no Brasil ele veio com tudo, ocupou todo o espaço que tinha, né? E a gente criou uma cultura de que cinema é cinema estrangeiro, né? Pessoas assim de alto nível intelectual, na verdade é uma coisa quase uma osmose, é uma coisa assim que não a pessoa não reflete direito sobre isso, mas eu lembro que o Jacques Dessalins fala que uma vez foram falar com, acho que um ministro aí do governo militar, um cara importante assim, puta cabeça, aí os caras foram pedir proteção para o cinema brasileiro, ele falou, mas por que vocês querem proteger o cinema brasileiro? Não, porque senão não tem como fazer.
Ele falou, não, mas tá bom, tem tanto filme estrangeiro bom, por que a gente precisa? E ele, assim, você quer proibir filme estrangeiro? Tem filme bom, tem do Bergman, tem de não sei quem, por que... Então, para ele, assim, não era... Ele estava muito satisfeito com a situação de ter filme estrangeiro à vontade para ele assistir quando quisesse. Então, objetivamente falando dessa questão, não tem nada a ver com sexo explícito. O que aconteceu com o sexo explícito lá na Rua do Triunfo foi assim, que precarizou ainda mais, né? As produções que eram baratas, eles chegaram aí, assim, você fazia um filme em uma semana com a equipe reduzidíssima e tal, de qualquer jeito e tal. Aí avacalhou, entendeu? Do ponto de vista técnico, profissional, o negócio degringolou. Mas o principal do problema brasileiro é o mercado que é ocupado pelo filme estrangeiro. Isso sempre vai e volta e chega nesse ponto de novo, né? Uma coisa que circular, né? E o que a Boca significou na sua vida, na sua trajetória, Tony? Nossa, assim, muita coisa, né? Porque a Boca, por exemplo, eu fui para lá com o sonho de fazer cinema. E conheci muitas pessoas, né? E aí, dali, eu acabei indo para foi uma coisa, um desvio de rota, que eu digo que foi eu nunca tinha pensado, por exemplo, em ser sindicalista. E lá na Rua do Triunfo, não sei como, acabei indo para o sindicato e fundei um sindicato, né? Ajudei a fundar, né? O Sindicine, que era, quando eu entrei no cinema, o sindicato que havia era o sindicato dos artistas, né? Sim, o SATED. Então eu me filiei ao SATED, eu era do SATED. E aí teve todo um processo que levou à criação do Sindicine, que eu conto naquele livro Vivendo Cinema, está bem explicado. Mas eu digo que ali tudo começou na Boca, né? A Boca que me fez ir para o SATED, que me fez ir para o sindicalismo, entendeu? E me envolver com o negócio de sindicato e dali até fazer uma tese sobre como é que viver cinema no Brasil, né? E ganhar um título de doutorado. Então, eu não querendo exagerar, mas eu posso dizer que assim, que a Boca me deu muita coisa, né? Porque tudo isso é resultado, até, por exemplo, a minha tese de mestrado, na tese de doutorado na USP, foi, se eu não tivesse tido essa vivência na Boca, eu não teria como fazer essa tese. E muito chama a Boca de Boca do Lixo, isso te incomoda, Tony? Não, porque ela já, antes do cinema, ela já chamava Boca do Lixo, né? Ali era a Boca do Lixo antes de existir a Boca do Cinema, né? Não, isso aí eu acho até que teve um período que ela era uma coisa que as pessoas falavam um certo orgulho, que era tipo assim, o Candeias e São Paulo, o Carlão Rauschenbach, tinha umas pessoas que tinham um negócio de cinema marginal. Fazia assim que era uma vertente do cinema novo. Dizia, não, eu faço cinema marginal, eu faço... E tinha um grupo que se filiava a essa ideia de cinema marginal. O Jairo Ferreira era uma pessoa que tinha muito essa ideia, dizia que o Jairo, ele pegava e dizia que a Boca do Lixo era que resultou no cinema marginal do Oswaldo Candeias, do Mojica, ele juntava tudo isso, só que o Candeias dizia, não, eu sou marginal, mas que não tem nada a ver com Boca do Lixo. O Candeias não aceitava essa ideia de que uma coisa estava ligada à outra, não, ele achava que isso aí não batia muito. Mas enfim, ali, então eu não acho que, num certo olhar, ali até era
era uma coisa até bacana, né? As pessoas achavam que tinha um certo orgulho de dizer que eram da boca do lixo, né? Cinema da boca do lixo. E o Jairo queria fazer um movimento, cinema da boca do lixo. Só que isso aí não foi para frente, né? Não teve muitos adeptos. Entendi. Tony, era mais ou menos isso. Eu te agradeço, viu? Tudo bem, né? Disponha aí.